A paz do Senhor, pessoal. Tudo bem com todos vocês? Espero que todos estejam vivendo na perfeita paz do Senhor Jesus, você e sua família. Hoje estamos aqui para mais uma videoaula, da Escola Bíblica Dominical, da classe dos jovens, tá? Poder, cura e salvação, Atos dos Apóstolos. Nós estamos na segunda lição, que traz por tema e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu espero, estimado professor, que essa aula seja muito produtiva para você, para seus alunos, que venha ser bênção de Deus e que você alcance, em nome de Jesus, todos os objetivos os quais Deus traçou, planejou para a sua vida, para o seu ministério. Vamos lá. O tema que é o principal ponto, é o eixo do que nós vamos falar e todos foram cheios do Espírito Santo. Além do tema, nós vamos ver quais são os objetivos da lição, ok? A lição dos jovens, ela traz por costume 3 objetivos. O primeiro objetivo, mostrar a expectativa da promessa no Pentecostes, ok? Segundo objetivo, destacar os sinais que ocorreram no Pentecoste, destacar os sinais que ocorreram no Pentecoste, que evidenciaram que todos foram cheios do Espírito Santo. Por que todos foram cheios do Espírito Santo? Qual o sinal que provou isso? Ou quais os sinais? Ok? É o segundo objetivo. E o terceiro objetivo, lembrando que cada objetivo, ele corresponde a um tópico da lição. Então o terceiro objetivo é para o terceiro e último tópico. O terceiro objetivo é mostrar o propósito do Espírito Santo na vida do crente. Amém? Então, diz assim, um novo tempo foi estabelecido para os cristãos. Naquele dia algo sobrenatural aconteceu e transformou todos aqueles que estavam orando no cenáculo. Então, nós vamos aprender sobre isso. E todos foram cheios do Espírito Santo. Você que assistiu a aula passada, nós vamos fazer uma emenda, na aula passada, e muitas pessoas gostaram. Você que é a primeira vez que está entrando, nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou seu conservo, seu irmão em Cristo, Cassiano de Assis. Eu peço que de antemão, você desse lado aqui, faça sua inscrição no canal, se inscreva no canal, tá? E desse lado você deixa o seu joinha, deixa o seu like para fortalecer esse canal. Embaixo aqui, faça o seu comentário, tá? Faça a sua pergunta ou uma nova descoberta, compartilhe conosco, né? Isso vai ser muito bom, muito proveitoso. O YouTube entende que quando você interage com o canal, é porque o canal está sendo aprovado. Então, se você gostou, faça isso, tá? Se inscreva desse lado, deixe seu joinha, desse outro, e compartilhe essa mensagem, divulgue esse canal se você assim acredita que ele pode abençoar também outras pessoas. Então, vamos adiante. O texto que está em Atos 2, do versículo 1 ao versículo 13, mostra ali o grande dia do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que aguardavam a promessa. Essa promessa, conforme falamos na lição passada, você que não viu, está convidado aí a dar uma olhadinha no nosso canal. Veja a lição da aula passada, a introdução no livro de Atos, acredito que vai te ajudar bastante. Então essa promessa que está lá inserida em Lucas 24, 49 e também em Atos 1, 8, é uma promessa que Jesus lançou aos seus discípulos, e a condição dessa promessa, uma das condições era ficar na cidade de Jerusalém. Eles não podiam se ausentar da cidade de Jerusalém, ok? Então foi isso que aconteceu. A Bíblia diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Até o versículo 4
já é o resumo, né, a sumária de todo o assunto, que vai até o versículo 13. Pois bem, esse é um texto clássico para nós, os pentecostais. E aqui, dentro desse texto, nós vamos ao primeiro ponto, a expectativa para a promessa. Quais eram essas expectativas? Eles estavam todos unidos no mesmo lugar. A Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Que dia é esse? Pentecostes é uma das festas mais importantes do calendário judaico. Era uma festa que era comemorada as abundâncias da colheita. Pentecostes junto com o tabernáculo. Você vai ver sobre o Pentecostes oficialmente em Levítico 23, 15 ao 22 e também em Deuteronômio 16 diz assim, versículo 9: 7 semanas contarás desde que foi-se a começar na seara, começarás contra as 7 semanas, depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, e o que deres será tributo voluntário na tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teus filhos, tua filha, teu servo, tua serva, os levitas que está dentro das tuas portas, e os estrangeiros, os órfãos, a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que escolheu o Senhor teu Deus para te fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás esse estatuto e o farás, e as festas do tabernáculo guardarás 7 dias. Dentro dessas 7 semanas, uma dessas semanas era para o tabernáculo. Quando colheres as tuas eiras e do teu lagar, e na tua festa te alegrarás, tu e teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e o levita, e os estrangeiros, e os órfãos, e a viúva que estão nas tuas portas, para dentro. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te dará, o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos, pelo que alegrarás certamente. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, nas festas dos tabernáculos, porém não aparecerá perante o Senhor vazio. Vazio não te apresentarás diante do Senhor, para qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Então, depois da Páscoa, contava-se 7 sábados, 7 semanas e 7 dias. Depois desses 49 dias, 7 vezes 7, 49. Aí era o 50º dia. Era o dia final de todas essas festas, que era comemorado entre os judeus como a festa do Pentecostes, do 50º dia. E foi nessa festa, ou seja, Jesus ele morreu, né, e ressuscitou num domingo de Páscoa. Então, quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias aqui ressurreto e apareceu nesses 40 dias por 12 vezes aos seus discípulos. Houve 12 aparições que a Bíblia registra dentro desses 40 dias. Então, a última delas, que foi nesse 40º dia, ele lançou a promessa, que está em Lucas 24, 49 e Atos 1, 8. Quando Jesus estava ascendendo aos céus, que os anjos disseram, varões de Galileu, porque está olhando para cima esse Jesus que para o céu vestia, há de um dia voltar. Então foi naquele momento, que no Monte das Oliveiras ele estava ascendendo aos céus, subindo aos céus, ele lançou essa promessa. Então os discípulos, ele não sabia quando viria, não estava marcado para o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era uma profecia que até então estava ainda não fora descortinada. Havia um véu dentro dessa profecia que as pessoas não conseguiam captar, não conseguiam entender esta revelação. O Espírito Santo seria derramado no Pentecostes. Então, quando eles receberam essa promessa, eles poderiam achar que era no mesmo dia ou no dia seguinte. Eles esperaram o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, esperaram 10 dias. Jesus falou em João 16 que era necessário que o Consolador, era necessário que ele subisse para que o Consolador descesse. Então ele subiu e ficaram sem Jesus e sem o Consolador. Se sentiram órfãos. Imagina
o próprio Senhor Jesus diante do Pai, pedindo ao Pai para que Ele derramasse o Consolador. E a Bíblia diz que eram 500 testemunhas, 500 homens que ouviram esta promessa. Mas dos 500 eles foram indo embora, né? Alguns esperaram o primeiro dia, depois tem 2 horas que estou orando, tem um dia que estou orando, tem 2 dias que estou orando, e foram indo embora, indo embora. Dos 500 ficaram 200, ficaram 180, ficaram 160, ficaram 150, ficaram 140. Depois dos 500 restaram, no dia de Pentecostes, restaram 120 irmãos. Desses 500, só 120 estavam ali ainda perseverando. E aí, a Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, na perseverança desses irmãos, eles receberam, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, a expectativa para a promessa é unidos no mesmo propósito. É o que o versículo inicia dizendo. Eles estavam unidos no mesmo lugar. Então, unidos no mesmo propósito. O salmista no Salmo 133, versículo 1, diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce, que derrama sobre a cabeça e cai sobre a barba e a barba de Arão e pinga e derrama sobre as orlas das suas vestes. Lembre-se que quando se fala em cabeça, se fala no dirigente, no presidente, no líder. Quando se fala em barba, é aquele que está ligado ao líder, que faz parte da cabeça, ou seja, é a diretoria, o vice-presidente, é a segunda pessoa mais importante, é o ministério. E quando se fala em orlas de vestes, lembra-se de noiva. Então as vestes é a igreja. Então o derramamento do Espírito comece a ensinar isso aos seus alunos, na sua igreja, começando do presidente, todos os obreiros e ministério, até a noiva, tá? Isso é um projeto de Deus. Mas veja que todos estão integrados, todos estão unidos, agora unidos no mesmo propósito. Não adianta estar no mesmo ambiente com visão diferente, porque visão com visão causa divisão. Inclusive a etimologia da palavra divisão é essa, né? É duas visão, divisão, não é monovisão, divisão. Então a divisão se ocorre por conta de duas visões diferentes no mesmo ambiente, mas eles estavam reunidos no mesmo propósito. Então, no cenáculo, todos estavam no mesmo propósito, em concordância, aguardando a promessa do Espírito Santo. Eles não oravam para outra coisa, eles não faziam campanha para receber casa, carro, portas de emprego, nada disso. A prioridade daqueles irmãos era receber a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Ok? Vamos ao ponto 2. Por que eles receberam o Espírito Santo? Né? Se o propósito quer dizer mostrar as expectativas da promessa no Pentecostes, nessas expectativas não estavam em comunhão, eles estavam também em oração. Inclusive a palavra unidos, juntos, comunhão, é koinonia, né? De onde realmente vem a palavra comunhão. Eles estavam juntos em comum acordo, eles eram companheiro. A palavra companheiro, a etimologia da palavra companheiro significa aquele que come pão junto. Por isso que a Bíblia diz que até no partir do pão. A gente vai deixar isso para a próxima lição, a gente vai entrar minuciosamente sobre esse assunto, acredito que você vai gostar bastante. Mas vamos lá, dando continuidade. Além de estar em koinonia, em comunhão, no mesmo propósito, eles estavam em oração. Eles não estavam tratando de outro assunto, eles não estavam conversando, eles não estavam tratando de qualquer assunto aleatório, mas eles estavam em oração, orando. Isso é muito importante. Então, a Bíblia relata que aqueles homens e mulheres perseveravam unânimes. Unânimes quer dizer, não tinha um que não fizesse isso, era unânime. Eles perseveravam unânimes em oração e súplica, depois de ter recebido do próprio Jesus a certeza da vinda do Espírito Santo. Então, no momento que eles receberam aquela promessa, eles disseram, não resta outra coisa senão orar. Então, na lição até discorre uma frase interessante que diz assim, a oração deve ser a mola propulsora. Isso é uma frase de efeito dos pentecostais, mas é muito linda, né? Há de se convir que realmente a oração deve ser uma mola propulsora
do crente que deseja que Deus realize todos os planos em sua vida. Se você quer que Deus realize todos os seus planos na sua vida, ensine isso também aos seus alunos. Use a oração como mola propulsora. Quer chegar mais alto? Use a oração como degrau. Quer pular para mais longe, pular além? Use a oração como um trampolim. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não consegue ir longe sem ter uma vida regada de oração. Sei que há, claro, outras prioridades dentro de uma comunhão com Deus, de um convívio de espiritualidade, quando você quer desenvolver uma espiritualidade diante de Deus, há outras coisas além da oração, mas a primeira, a básica, a primeira de todas é orar. Não se mantém uma relação com a pessoa sem conversar com ela, então é oração que se conversa com Deus. Eu sempre falo, Deus tem inúmeras formas de falar conosco. Deus fala através do vento, da tempestade, do mar, do barulho das ondas. Deus pode falar através de um profeta, através da Bíblia, através de um folheto, através de uma mensagem, através de um outdoor, através de um canal de televisão, da rádio, enfim, de tudo. Agora, você só fala com Deus, eu só falo com Deus através da oração, ok? Orar é falar com Deus. João Bunyan, tem uma frase aqui de João Bunyan que é: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Ou seja, orar não é só falar. Orar é esvaziar o coração. É o que Ana fez. Inclusive nós estamos falando aí também, comentando a lição de adulto, falamos da oração silenciosa de Ana, que seria o poder do silêncio. É o que Paulo fala lá no capítulo 8 de Romanos, o versículo 26, que diz assim, que quando nós não sabemos orar como convém, o mesmo Espírito Santo, intercede por nós ou conosco com gemidos inexprimíveis. Tá? Então, é nesse momento que o homem não consegue nem, às vezes, trazer palavras audíveis, palavras que o homem entendam. Às vezes a gente só balbucia, só geme, mas o Espírito transforma esses gemidos em pedidos de socorro diante de Deus. Então, orar é independente de qualquer coisa, orar é falar com Deus. Era o que eles estavam fazendo. Uns não tinham nem mais forças para gritar, para clamar, eram 10 dias. 10 dias. 10 dias ininterruptamente orando, buscando a Deus. Então, ensine isso para os seus jovens. Se eles querem alcançar o melhor de Deus, a bênção de Deus, a promessa de Deus, viva em o mesmo propósito, em comunhão. Procure estar ligados a pessoas que tenham o mesmo propósito, os mesmos interesses. Tá? É difícil alguém crescer se não estiver unido com alguém que tem o mesmo propósito de crescer no mesmo ambiente ou de crescer no mesmo âmbito, né, que a pessoa quer crescer. Né? Eu não posso querer crescer como cristão convivendo com um grupo de ateus e vice-versa. Então, a primeira coisa é estar em comunhão com pessoas que convivem com os mesmos interesses, que compartilham os mesmos propósitos. A segunda coisa é não parar de orar. Vamos lá. O terceiro subtópico fala a imprevisibilidade da sua chegada. Era uma atitude de fé, pois era imprevisível. Eles não sabiam que horas, nem que dia ia ser derramado, ia chegar, mas eles sabiam que ia chegar. Então eles tinham que ter muita fé, confiança em Deus. Embora aquelas pessoas aguardassem a promessa, elas não tinham ideia de quando ia acontecer de fato. Simplesmente tinham que esperar. Às vezes Deus disse que vai fazer e a gente quer no nosso tempo, no nosso cronos. Mas não é no nosso cronos. Inclusive a palavra cronos, que é considerado teologicamente como o tempo do homem, tudo que vem de cronos é cronometrado, é medido. Vem cronômetro, crônicas, cronograma, cronologia, tudo é de cronos. Cronos é o tempo que a gente consegue calcular, medir. É o tempo que a gente consegue, vamos dizer assim, calcular. É o tempo das nossas ansiedades, dos nossos projetos, dos nossos interesses. Estão divididos em milésimo de segundo, minutos, horas, dias, semanas, meses, estações, anos, décadas, século, milênio.
mas as coisas de Deus só acontecem no seu kairos. Kairos significa o tempo favorável, o tempo de Deus. É o tempo que Deus age, é o eterno agora. Tá? É um tempo que não passa, que para nós pode ser como 1000 anos. E para Deus um dia, como nós pode ser para um dia e para Deus como 1000 anos e vice-versa. É um tempo que é incompreensível diante da perspectiva humana, mas esse cronos que nós conseguimos cronometrar nos decepciona porque muitas vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, mas acontece no kairos de Deus, no tempo oportuno. Inclusive, dentro da mitologia grega, de onde surgiu a palavra cronos e kairos, dizem que diziam, né, acreditava-se que o kairos, o tempo favorável, era como alguém muito doente fosse no médico e no momento em que o médico faz uma massagem, um socorro, na hora exata, aquela pessoa revive dentro de poucos segundos, ou seja, aqueles poucos segundos era o tempo oportuno da pessoa receber um milagre, uma bênção, e foi o que aconteceu. Então, eles diziam, os gregos, o seguinte, que para o kairos acontecer, era necessário que acontecesse K-R-I-S-I-S, crises. E é exatamente isso que você está ouvindo. Crises é o que foi transferido para o latim, a palavra crise mesmo, que nós conhecemos como crise. Então o que eu quero dizer é o seguinte, aproveitando esse gancho, que o tempo de Deus acontece quando vem as maiores crises, quando parece que nada vai acontecer, que tudo está demorando, que nada está dando certo. Não desista, continue orando. Deus não deixou ciente de quando, mas Ele disse que vai acontecer. E a Bíblia diz que Ele é fiel. E a palavra fiel significa isso, que aquele que começou, Ele termina aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir. Fiel significa isso, dá cabo daquilo que começou. Deus termina aquilo que começa. Então, mesmo não havendo uma previsão, eles continuaram acreditando que a coisa aconteceria no tempo de Deus. Não adiantava esperar cronometrando, medindo o tempo, exigindo de Deus. Deus, vem agora, está demorando muito. Não, era no tempo de Deus. Ok? Então, a Bíblia diz agora, cheios do Espírito Santo, sinais da presença do Espírito Santo. Isso aconteceu, como falei, no dia de Pentecostes, naquela festa, né, precedida das 7 semanas de 7 dias, 49 dias. O dia seguinte, que era o 50º dia, o dia de número 50, era a festa do Pentecostes. Tá? O dia de número 50, Pentecostes. A Bíblia diz assim, que naquele dia, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, quando ele descia, houve alguns sinais sobrenaturais que aconteceram. Então a Bíblia diz assim, primeiro um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu a casa, e depois foram vistas línguas repartidas como de fogo. Então a primeira coisa é, para você, professor, desmistificar algumas coisas que a gente escuta, né? Eu, por exemplo, desde a minha adolescência, escutava isso na igreja, desde a minha juventude, né? Veio um vento que encheu a casa. E não foi vento, foi um som como de um vento. Explique isso para os seus alunos. Não foi um vento, foi o seu efeito sonoroso. Ou seja, o cabelo deles não balançava, né? A roupa não estremecia, a cortina não esvoaçava, porque não havia vento. Havia um som como de um vento. Era mais ou menos assim. Esse era o som. Mas não havia vento para tremular nada dentro do cenáculo. Nada saía do lugar. Mas era um som como de um vento. Ou seja, era o efeito sonoroso. Tá? Então, quando o Espírito Santo desceu, não havia vento, mas um som. Como um som de ondas. E eram ondas, 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 semelhantes a barulho de um vento. Eram os seus efeitos sonorosos. Então, ouviu um som como um vento e depois viram línguas repartidas. Engraçado que vento se sente, né? Vento é tato.
Em línguas se ouve, é ouvido, audição. Mas nesse quesito aqui, a Bíblia mostra que primeiro a Bíblia diz que ele primeiro ouviu um som como de um vento. Então eles ouviu. Então Deus usou primeiro a audição, para eles ouvirem. Eles não viram porque não havia vento tremulando, nem mexendo nada, tremulando, enfim, não havia vento mexendo as coisas. Havia um som. Então um som se capta pelos ouvidos. Deus usou primeiro a audição, né? Ouviu o som. E depois o olho viu línguas repartidas como de fogo. Primeiro Deus usou a audição e depois usou a visão. O que seria para você línguas repartidas como de fogo? Apesar que os versículos 3 e 4 usam o mesmo termo glosso, que é de língua mesmo, língua de falar, né? Que vem a palavra glossolalia, que é falar em línguas. No grego está glosso nos dois textos, mas eu acho interessante o seguinte, olha só. Diz assim, versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, aqui a palavra línguas vem de novo a palavra grosso, e falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Nesse texto aqui, o que eu acho interessante é que, por exemplo, se você pegar outras traduções, como por exemplo a linguagem de hoje, ela é mais clara nesse quesito. As línguas que se viram, a Bíblia diz que e viram línguas repartidas como de fogo. Eles não ouviram línguas, eles ouviram o barulho de um som e depois viram línguas. E sabe quais eram as línguas? Lá em Tiago, no capítulo 3, versículo 5, vamos lá, Tiago 3, acho que é 3 ou é 4, vamos lá, capítulo 3, Tiago capítulo 3, diz assim a palavra de Deus, versículos 5 e 6, assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas, vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Alguns textos, algumas traduções mostram que a língua é um pequeno membro, mas ela incendeia toda uma floresta. Mas a língua que incendeia uma floresta não é essa língua. É essa. Essa é a língua que Tiago está falando. Língua de fogo. Você quer ver? Isaías capítulo 5, versículo 24. Fala assim. Isaías 5, 24. 5, 24 de Isaías. Se você tiver a Bíblia corrigida, é até melhor para a sua compreensão. Diz assim, 5, 24. Que é a Bíblia que nós costumamos utilizar nas nossas igrejas, nós os pentecostais. Isaías 5, 24, está escrito: pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor envaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a palavra do Santo de Israel. Ok. A primeira parte é o que nos interessa nesse texto. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha. Língua de fogo, é isso aqui, ó. Língua de fogo. Tá? Então, por isso que alguns folhetos antigos, a gente via um desenho do cenáculo, e sobre cada crente, cada irmão, uma chama dessa aqui. Essa era a língua de fogo. Então foram vistas línguas de fogo, pequenas chamas. É por isso que a Bíblia de tradução na linguagem de hoje fala assim, e foram vistas pequenas chamas. Então, primeiro eles ouviram o barulho de um vento. Não era um vento, eles não viram um vento, eles ouviram o seu efeito sonoroso, um barulho como de um vento. Depois foram vistas sobre cada crente uma chama acesa, glória a Deus. Essas línguas de fogo que pousava sobre cada um deles. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Na Bíblia, fogo simboliza purificação e é um sinal da atuação divina. Quando João disse assim, eu na verdade vos batizo com água, mas após mim, Mateus 3, 9, 10, 11, virá um que é mais poderoso do que eu
esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão ele tem uma pá para limpar a eira, separando os grãos da palha. E ele o grão pegará e colocará no celeiro, e a palha ele, queimará. Tá? Então fogo é purificação, é um dos símbolos do fogo. Uma ação divina para purificar o seu povo. Era um dos propósitos daquele derramamento do Espírito Santo. Vamos adiante. Falando em outras línguas, emitir palavras de uma linguagem desconhecida. Quando viram o fogo, a tocha de fogo na cabeça dos irmãos, também começaram a ouvir agora línguas estranhas. As línguas foram sim um sinal de que aquele acontecimento era divino. Por isso afirmamos que o batismo no Espírito Santo tem como evidência inicial o falar em novas línguas. Então, é impossível alguém dizer que é batizado com o Espírito Santo sem nunca ter falado em línguas. As línguas estranhas evidenciam o batismo no Espírito Santo. Era o que eles estavam recebendo agora. Inclusive a palavra batismo é baptizon. Baptizon no grego quer dizer mergulho, imersão. É imergir, é mergulhar no Espírito Santo. Por isso que se usa muito batismo no Espírito. E casualmente não muito batismo com o Espírito, mas batismo no Espírito Santo. Então, é mergulhar no Espírito Santo. É ser inundado pelo Espírito Santo. E foi exatamente isso que estava acontecendo. Né? Eles estavam mergulhando no Espírito Santo. E a evidência desse batismo era o falar em línguas estranhas. Inclusive, o João disse assim, ele vos batizará, colocando o verbo em ação no futuro. Mas a palavra batismo com o Espírito Santo, né, utilizando dessa forma, ela não existe na Bíblia, mas existe o batizar como o verbo em ação, o verbo batizar em ação. E só quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, tá? O agente do batismo é o Espírito Santo, mas o batizador é Jesus quem batiza com o seu Espírito Santo, ou batiza no seu Espírito Santo. Então, qual a evidência do batismo do Espírito Santo? Falar em línguas. O homem pode ser cheio do Espírito Santo, pode ter o Espírito Santo, inclusive quem é salvo tem o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo só se conhece quando se fala em línguas. Mas a questão é o seguinte, tem gente que fala em línguas, foi batizado e não fala mais. Ok, é difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Porque o dom de línguas é um dom que, vamos dizer assim, ele só aparece depois do batismo. Para a maioria das pessoas, mas não na totalidade, não são todas as pessoas. Tem pessoas que só falou em línguas no dia que foi batizado, por incrível que pareça, e nunca mais falaram. Isso quer dizer que não são batizados? Claro que são. Ah, mas não foi renovado. Não, eles não receberam os dons de línguas, que é um dom comum para quem é batizado. Geralmente, quem é batizado com o Espírito Santo também recebe os dons de línguas. Inclusive, são 3 categorias de dons, né? São os dons do agir, os dons do falar e os dons do saber. Os dons de saber são os dons da revelação, que é o dom do conhecimento, o dom da sabedoria e o dom do discernimento. Esses são a categoria dos 3 dons de saber. A categoria dos 3 dons de agir é os dons da fé, você age por fé, os dons de maravilhas e os dons de cura. Então, cura, fé e maravilhas ou milagres. Esses são os 3 dons de agir. E os 3 dons do falar, ou os dons da elocução, é os dons de falar em línguas, interpretar essas línguas e profetizar. Então perceba que tudo começa do básico. Qual é o básico? Primeiro você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Aí depois do batismo você recebe o dom de línguas. Aí depois do dom de língua Deus pode te dar o dom de interpretação, o dom de profecia, e Deus pode ir mais além, te dar o dom de sabedoria, de discernimento, de curas, de milagres, enfim, o dom da fé, tá? Mas o básico, você não pode ter o dom da fé sem ser batizado com o Espírito Santo. Primeiro, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Depois de batizado com o Espírito Santo, aí geralmente Deus te dá o dom de línguas, né? Toda vez que você recebe a unção, a efusão do Espírito, aquela apoteose, aquele culto gostoso, aquele momento glorioso, aquele momento de intimidade, que você está orando a Deus, aí vem as línguas e você começa a falar porque você tem um dom de línguas. Não só foi batizado, como tem um dom de línguas, e dentro desse dom você é constantemente renovado. Você mantém o pavio do candelabro aceso, amém? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, enquanto esse fogo está aceso, esse dom vai se renovando automaticamente.
tá? Mas é bom você saber disso. Ou você, professor, passe isso para os seus alunos, converse com eles sobre isso. Então, alcançando as outras nações. Aquele episódio marcou o começo da igreja cristã e o início de uma obra multilingüe de âmbito internacional que continua até os nossos dias. Ali havia presente pelo menos 14 representações de nações diferentes, em um raio ali, que havia pessoas até estrangeiros de Roma, então era um raio de mais ou menos 1.645 quilômetros. Imagina, 1.645 quilômetros. É fácil você pegar um avião, né? Às vezes a gente vai pregar, vai ali e viaja 1.645 quilômetros em 2 horas, né? Mas antigamente não era assim. Antigamente o meio de transporte mais evoluído, né, era a carroça, a carruagem e o barco, né? Quando a viagem era de um continente para o outro, ia-se de embarcação, de navio, e isso demorava meses. Então imagina, pessoas que viajaram mais de 1.600 quilômetros, mas estavam ali. E eles ouviram aqueles irmãos que não eram nativos do país deles falarem nas línguas dele. Ou seja, Deus estava mostrando a importância da missão transcultural. Então, uma das coisas que Deus faz, né, com o batismo com o Espírito Santo é capacitar o crente para obras transculturais, para as missões que vá além das fronteiras. Porque a ideia de Jesus era Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, Jesus já estava mostrando que essa ideia que ele começou, esse projeto, esse propósito, ele ia dar cabo, ia até o final. E naquele momento do Pentecostes já estava começando a pré-anunciar a importância das missões transculturais. Então, vamos adiante. O objetivo é destacar esses sinais que ocorreram no Pentecostes e que evidenciam que todos foram cheios do Espírito Santo. Veio do alto, tá? Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não varia, Deus não muda, a essência de Deus é a mesma. O mesmo Deus que batizou no passado, batiza no presente. Então, ore ao Senhor. Ore a Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você, professor, incentive os seus alunos a buscar o batismo com o Espírito Santo. Vamos lá. Terceiro e último propósito do Espírito Santo. Terceiro e último tópico, o propósito do Espírito Santo. Então, toda pessoa nascida de novo tem o Espírito Santo. Então, quando alguém recebe o batismo com o Espírito Santo, não quer dizer que ela passa a ter o Espírito Santo a partir daquele momento. Não. Ela já tem o Espírito Santo no momento que ela aceita, né, a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ela passa a ser morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Né? Algumas pessoas dizem: você foi batizado com o Espírito Santo, foi selado com o Espírito Santo. Não. O selo do Espírito Santo é para todos que aceitam a Jesus. Vamos lá. É o selo da promessa, Efésios. Isso é importante para você, professor. Acredito que vai ser de muita valia para você. Efésios capítulo 1, me parece que versículo 13. Vamos lá. Efésios 1, versículo 15. Efésios 1,15 fala assim: há muito tempo eu era jovem, tinha 18 anos, quando elaboramos uma apostila a respeito do selo da promessa. Eu tenho alguns assuntos que está aqui até hoje, é muito interessante. 1,13 diz assim: em quem também vós estáis, pois depois que ouvistes a palavra da verdade do evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. No momento que cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. A Bíblia diz assim: no momento que cremos, fomos selados. E que selo é esse? Mais adiante, no capítulo 4, aqui ó, o versículo 30, aos Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Que selo é esse? Paulo usou essa figura de linguagem lá em Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, e ele fala sobre a autenticidade do seu ministério e a importância da autenticidade do seu ministério e da igreja. E diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2, diz assim: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos
o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então, vós sois o selo, ou seja, autenticidade. Vocês me autenticam, me aprovam, ou seja, a minha avaliação é vocês. Vocês é a minha autenticidade. O meu apostolado é autêntico e a prova de que isso é autêntico é vocês. Então, este selo é selo de aprovação, de autenticidade. Esse selo do Espírito Santo era muito semelhante aos compradores de madeira. Os compradores de madeira é uma linguagem simbólica que Paulo usa lá em 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler daqui a pouco. E o que eu acho muito interessante, é que o que Paulo fala dos compradores de madeiras é uma simbologia muito similar aos compradores de madeira. 1 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, o versículo 22 diz assim: o qual também os selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. Penhor, selo. Então, o comprador de madeira, ele ia lá no madeireiro, viajava quilômetros e dias, e chegava lá, escolhia as toras que ele queria para a construção dos seus palácios, de suas casas, pontes, seja lá o que for. E ele pegava o símbolo do seu anel e marcava as madeiras que ele havia comprado. E ele não carregava naquele momento, ele ia só para comprar, para separar. E aí voltava para casa, dias depois ele mandava um dos seus servos, seus escravos de confiança, né, para buscar as madeiras que ele comprou. Um exemplo, 6 toras, é 6, não é 7 e nem é 5, é 6. E todas elas tinham que ter o símbolo, né, o selo do homem que a comprou. Então ele pegava as toras na quantidade certa e as toras corretas que estavam seladas. As que não estavam seladas, eles não pegavam. Então o selo do Espírito Santo é a autenticidade, a autenticação. O selo do Espírito é a autenticação, que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos selou, nos marcou para o dia do arrebatamento. Este é o selo do Espírito Santo, não é o batismo. Senão, a gente tinha que acreditar, seríamos obrigados a acreditar, que só seria arrebatado os crentes batizados no Espírito Santo. Isso não é uma verdade bíblica, tá? Haverá no céu muitos cristãos que nunca falaram em línguas estranhas, nunca foram batizados com o Espírito Santo. Então o selo com o Espírito Santo é quando o Senhor nos regenera e o seu Espírito nos marca para o dia da redenção. Ou seja, é como se ele dissesse assim: a partir de hoje somos propriedades do Senhor Jesus, tá? Isso é interessante saber. Então esse aí é o selo do Espírito Santo. Agora, quais são as marcas, as evidências desse selo? Eu deixei agora 2 Timóteo, capítulo 3. Eu nunca esqueço dessa apostila que a gente fez, né? E tem muito tempo que a gente fez essa apostila, a gente fez a apostila sobre o selo, mas assim, os assuntos ainda vêm aqui à memória, acho muito interessante. Capítulo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, até uma redundância, o fundamento fica firme tendo esse selo. E diz assim: o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, contextualizando no versículo 20, Paulo até fala sobre vasos, né? Numa casa há muitos tipos de vasos, uns para honra, outros para desonra, que nós sejamos vasos para honra. Então o Espírito Santo nos sela para nos fazer ser diferente, nos mostrar que nós somos diferentes dos outros ali. O dono, ele foi lá, comprou, deixou seu selo, né? E para aquele dia que nós formos resgatados, tomado para ele de volta, só venha a ser resgatado, só venha a ser tirado aqueles que estão com o selo, aqueles que foram comprados, né? E a Bíblia diz: nós que fomos comprados por um bom preço, glorificamos, pois, a Deus no vosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então você que foi selado, eu que fui selado, nós fomos selados, tenhamos compromisso com aquele que nos comprou, que nos remiu. Amém? Vamos adiante. Cremos no batismo com o Espírito Santo como uma experiência distinta da salvação e que tem o objetivo de capacitar o crente com poder para que ele testemunhe de Cristo e sirva a igreja para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, creia nisso, que esse poder
esse derramamento para deixar o homem cheio, não é para o homem se exibir, gritar, chamar atenção, fazer estardalhaços, não. Existem várias manifestações. Eu, por acaso, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha acabado de fazer 17 anos e eu fui falando em línguas até a minha casa e marchando, enfim, foi uma coisa realmente incontrolável. E eu vi outras manifestações semelhantes de outros jovens que aconteceram, né, no decorrer da minha vida de fé cristã. Mas o que me chama a atenção é que o Espírito Santo, quando me batizou, e acredito que isso é a experiência para todos os outros, o Espírito Santo nos encheu de capacidade, de desejo de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, de ser chamado para um ministério. Né? Inclusive aqui, dando um breve testemunho, eu nunca esqueço, em 2006, há 13 anos atrás, eu lembro que tinha um auxiliar de trabalho assim, um cooperador, sentado assim à esquerda, lá no cantinho, e o pastor, nosso pastor presidente, chegou para mim e falou assim: eu preciso daquele homem, ele é um obreiro muito dedicado, eu preciso dele batizado com o Espírito Santo para separá-lo ao diaconato. E aí tínhamos acabado de pregar uma mensagem sobre as armas da nossa milícia, e aí eu percebi que o que o pastor pediu era algo de Deus e que Deus estava aprovando. Aí eu desci do púlpito, fui até aquele, até então, cooperador, um auxiliar de trabalho, e perguntei, pedi para ele ficar de pé, e eu olhei nos olhos dele e disse: o senhor crê que Jesus pode te batizar agora com o Espírito Santo? Ele disse: eu creio. Eu olhei nos olhos dele e falei: Deus precisa de você no ministério, e por isso que ele quer te batizar. E os olhos dele brilhavam, e aí os pentecostais vão entender minha linguagem. Eu lhe dei um abraço de fogo. Não precisa ficar orando. Dei um abraço nele e disse: receba o batismo com o Espírito Santo. Eu senti algo tomando o meu corpo, que tomou o corpo dele, e dentro daquela fusão e efusão de poder, eu vi aquele homem falando em línguas, o corpo dele estremecia. E hoje, 13 anos depois, para a glória de Deus, quem está me vendo aqui pelo vídeo conhece, né? Hoje ele é um dos pastores mais amados no nosso ministério, né? Um dos pastores mais queridos. Então, Jesus o batizou para o capacitar para o ministério. Hoje ele é pastor. Fico feliz pela vida dele. Então, essas coisas que Deus faz, ele batiza o homem com o Espírito Santo para capacitá-lo para grandes obras. Ensine isso para o seu aluno, tá? Que o homem, antes e depois do batismo com o Espírito Santo, é só analisar Pedro, aquele Pedro que negou a Cristo, aquele Pedro que cortou a orelha de Malco, com aquele Pedro que pregou o primeiro sermão e quase 3.000 almas se salvou. Aquele Pedro que nós vamos entrar em detalhe na semana que vem, vai ser, eu já dei uma olhada na lição maravilhosa, não perca. É aquele Pedro que entrou, né, no templo para orar e fez com que levantou aquele rapaz que é paralítico, e o paralítico começou a andar, e ele com intrepidez, com ousadia, começou a pregar, e quase 5.000 homens, 5.000 almas aceitaram a Cristo. Aquele Pedro que foi lá em Cesareia, na casa de Cornélio, e quase mais 3.000 foram batizados com o Espírito Santo. Foi um pregador. Pedro se tornou um pregador de multidões. Mas Pedro antes era um estabanado, metia os pés pelas mãos, falava muita besteira, não controlava a língua, não controlava os seus impulsos, os seus ímpetos, né? Não tinha ações comedidas, era um homem extravagante, né? Esbanjava a ignorância. Mas depois do batismo com o Espírito Santo, ele se tornou um novo Pedro. Então, é isso que o batismo com o Espírito Santo faz. Esse mesmo Espírito também nos santifica, nos alertando toda vez que corremos perigo de pecar contra Deus. Incentive os seus alunos a buscar o batismo com o Espírito Santo, porque uma vez que o homem é batizado com o Espírito Santo, ele se torna-se mais sensível às coisas espirituais. Ele passa a não só ser guiado pelo Espírito Santo, mas a ter uma comunhão mais íntima, mais intensa com o Espírito Santo. O Espírito Santo liga o sinal de alerta e o homem busca a ficar sempre mais, através do Espírito Santo, o homem busca ficar mais perto de Deus, mais perto de Deus, mais perto de Deus. Foi por isso que Jesus falou, né, em João 16:8, e ele, esse Espírito, ele convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo vai lá nas nossas entranhas, no nosso subconsciente, e começa a trabalhar o querer de Deus, para que a gente venha ter uma vida mais santa, mais santa, mais santa, mais santa, diariamente. Tá?
Então, se o nosso espírito anda de mãos dadas com o Espírito Santo, essa companhia, eu vou falar uma coisa, vai fazer com que você se torne alguém muito melhor do que jamais imaginaríamos ser. Você vai alcançar o ápice, o auge dos propósitos de Deus, no momento que o Espírito Santo andar de mãos dadas com você. Ensine isso para os seus alunos. O Espírito Santo, ele anseia, ele deseja esses momentos. Então, Lucas, quando falou em Atos desse derramamento, ele falou desse derramamento como 5 coisas: um revestimento, um batismo, uma capacitação, um enchimento e um derramamento. Então Deus, ele quer derramar sobre você, ele quer te encher, ele quer te capacitar, ele quer te batizar, ele quer te revestir. Então, com essa camisa preta aqui eu estou vestido, com essa outra camisa aqui, esse blusão, eu estou revestido. Deus nos vestiu com salvação, mas ele quer nos revestir com o Espírito Santo. Sem essa camisa aqui, eu estou vestido, ou seja, essa camisa preta é as vestes da salvação, eu estou salvo sem o batismo com o Espírito Santo. Mas eu só posso estar protegido com essa camisa, eu só posso estar revestido com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo será o início de uma nova e grande fase na tua vida e no teu ministério. Busque o batismo com o Espírito Santo, que atrelado a ele, atrelado ao batismo, em sequência do batismo, haverá grandes mudanças e milagres na tua vida e no teu ministério. Deus te abençoe, até a próxima. Eu gostaria de pedir gentilmente, se você gostou, se abençoou a tua vida de forma muito simples, isso aqui é tudo muito simples. Então, desse lado aqui, se inscreva no canal, tá? Compartilhe, peça a outras pessoas, fale com outras pessoas, divulgue esse canal se abençoou a sua vida e se você tem certeza que vai abençoar outras pessoas. Desse lado aqui, deixe seu joinha, deixe seu like e embaixo deixe seu comentário, tá bom? Deus em Cristo te abençoe, um forte abraço, até a próxima, querendo Deus, fique na paz. Amém.